Daqui eu consegui ler também. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos à nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina. Hoje nós iremos fazer aqui a lição número 3. Essa lição tem o título Unidade em Cristo. E aí nós iremos recapitular aquilo que nós estudamos durante a semana e ver o que seria essa unidade em Cristo. Nós estamos estudando esse trimestre 1º e 2º Coríntios. E a igreja de Corinto era uma igreja que inicialmente ali, logo no seu comecinho, ela deu muito trabalho ao apóstolo Paulo, não é isso? Paulo ele teve muito trabalho para trazer essa unidade para dentro da igreja de Corinto. Nós vamos ver o que aconteceu e vamos ver como que nós também devemos ter essa unidade em Cristo. E hoje, para a nossa recapitulação, temos a presença do querido irmão Wagner. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez, mais uma semana, um bom sábado a todos, um bom dia, que vocês possam estar aí, curtindo, comentando e compartilhando essa mensagem. Estamos aqui para dar continuidade a mais uma semana. O querido irmão Messias. Feliz sábado, estamos aqui para discorrer de um assunto bastante intrigante, difícil, mas com a ajuda do Espírito Santo a gente vai conseguir passar essa mensagem a vocês. Querida irmã Tereza. Então, feliz sábado, bom dia. Estamos sim aqui para discorrer sobre esse assunto, unidade em Cristo, que nós precisamos tanto na igreja quanto na nossa vida, no lar e em todos os locais onde estaremos. Devemos fazer essa grande diferença e não fazer parte, de coisas, de algo que não seja somente a unidade em Cristo Jesus. É isso mesmo. Pegue a sua Bíblia para juntos aqui fazermos o nosso estudo, a nossa recapitulação, acompanhando os versos bíblicos. Aí você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Esse é o verso da semana, o verso para memorizar. Enquanto você pega a sua Bíblia para acompanhar aqui nosso estudo, eu gostaria que o irmão Messias fizesse uma oração, pedindo que o Espírito Santo ele nos conduza aqui no nosso estudo e prepare a nossa mente, nosso coração para receber a palavra de Deus e que essa palavra ela venha frutificar, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, mas a forma que a gente lê não permite que essa palavra frutifique em nosso coração e nossa mente, produza os bons frutos, os frutos do Espírito Santo. Então, ore conosco, Messias. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, graças te damos por mais esse dia, por mais essa semana, por estarmos aqui, Senhor, na tua santa casa de oração, louvando e agradecendo o teu nome. Queremos agradecer pela vida e queremos agradecer pelas providências na nossa vida e na nossa família e também na tua igreja. Queremos também, Senhor, nos colocar diante da tua presença e também um pedido especial. Nesse instante, uma irmã querida aqui da nossa igreja, irmã Cleonice, Senhor, está prestes a ser submetida a uma cirurgia. Que o Senhor seja a mão dos médicos que vai fazer esse procedimento cirúrgico nela e que para a tua honra e para a tua glória, Senhor, tudo ocorra bem. Desde já, envia o teu anjo e dê a completude da sua saúde, Deus, diante dessa situação que ela está passando, enfrentando, e agora que o Santo Espírito seja o nosso professor para que a gente tenha a capacidade de levar essa mensagem tão importante, tão relevante para nós, Igreja do Tempo do Fim, e nos preparando para a breve volta do Senhor Jesus Cristo, pois é no nome dele que pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. É isso mesmo. 1 Coríntios 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. É o verso da semana. Você encontrou aí na sua Bíblia. O segredo para a gente ler e a palavra frutificar é você sempre pedir ao Espírito Santo para, antes de você ler a Bíblia, ora pedindo ao Espírito Santo para abrir sua mente, iluminar sua mente para você compreender a palavra de Deus. Então, já oramos e eu gostaria que o irmão Wagner lesse o verso para nós. Diz bem assim: exortação à unidade. Irmãos, peço pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito.
Então, esse verso já traz aí para a gente um pouquinho do que seria essa unidade em Cristo, né? Pensar, ter o mesmo pensamento e o mesmo propósito, né? Paulo, ele exorta ali a igreja de Corinto para ter essa unidade. O mesmo pensamento de Cristo e o mesmo propósito de Cristo, que é servir e salvar, não é isso, irmã Tereza? Sim. E aqui vem falando, né, a unidade em Cristo. Logo assim no desenho, e eu gosto muito quando eu começo a ler, eu gosto de ver, porque tudo que coloca na lição é algo para nós, para ser pensado. A ilustração que A traz, ilustração, né? E aqui traz assim uma igreja fragmentada, uma igreja dividida, uma igreja rasgada. E uma igreja que está fragmentada, infelizmente, ela não pode romper, né? Algo que está quebrado, você pode fazer alguma coisa, pode reconstruir construir alguma coisa, não. Ela precisa ser reconstruída. E é isso que Cristo fez. Cristo foi lá e foi tapando ela, né, para que ela não ficasse dividida. E aqui, quando o nosso irmão Wagner leu a introdução, o verso áureo, é um apelo em nome de Cristo que Paulo fez, né? Paulo estava muito preocupado com as faltas da unidade da igreja, com a falta da unidade da igreja. E Paulo viu isso, que não ia ser legal, que isso ia acabar apanhando todo o propósito, tudo aquilo que Cristo mostra para cada um de nós, em situação muito mais difícil. Mas, olha, eu vejo uma coisa de Paulo, que às vezes a gente tem que pegar para nós também. Paulo, ele não deixou Corinto. Apesar de todos os problemas, as divisões, as panelinhas, Paulo, o que ele fez? Ele trabalhou. E ele trabalhou de uma maneira ímpar. Ele trabalhou falando que aquela igreja, elas tinham que acabar com as panelinhas, elas tinham que... Na realidade, a igreja de Corinto, elas tinham que viver uma igreja como Cristo queria, né? E como é que Cristo queria essa igreja? Cristo queria que elas fossem unidas, um só corpo. Em Efésios, eu gostaria que vocês abrissem Efésios. Em Efésios, fala o seguinte, Efésios 4, está depois de Gálatas aí, para facilitar para quem vai abrir. Fala assim, a unidade do corpo de Cristo. Como seja completamente... 4 a partir do 4 do verso 2. Seja completamente humildes e dóceis, e seja paciente, suportando uns aos outros com amor. Faça tudo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados em um só. Então, assim, Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo. Há pregadores que falam assim, que eu sou a igreja. Não, eu não concordo. Eu não sou a igreja, porque se eu sou a igreja, aí eu não formo uma igreja, o corpo forma. E o que é o corpo? O corpo é os olhos, é a boca, é tudo. A igreja, ela tem que ser completa, porque a cabeça é Cristo. Tá sã, é o centro. Não é? Não falou a mensagem da cruz não é o poder de Deus? Então, Cristo é o poder, é o centro. Se a cabeça está sã e eu sou a igreja, então, irmãos, a igreja toda está doente. Porque a igreja tem que ser um conjunto, tem que ser um corpo, todos trabalhando para o mesmo propósito, o mesmo fim. Não é isso que a lição fala? Então, Paulo viu uma realidade em Corinto e que hoje também nós enfrentamos nas nossas igrejas, Fábio. Nós enfrentamos. Exatamente. Esse fator que ele está falando aqui, que são as panelinhas que vamos falar agora também na parte de domingo, né? Deveria parecer contraditório falar em divisão dentro da igreja. Sim. A tal da panelinha, né? Que eu brinco que o brasileiro tem um negócio com comida que tudo ele envolve comida, né? Panelinha, se vai protestar, fez um panelaço. Um panelaço. Se vai juntar um grupinho, é uma panelinha. Aí tem um junta-panela. Então, o brasileiro vive com a comida na cabeça, né? Mas, sim, enfim, sim. Essa tal de panelinha, esses grupinhos que são formados ali de grupinho exclusivo de pessoas que pensam, têm o seu pensamento ali diferente dos demais
Isso é muito nocivo para a igreja. Sim. E o autor da lição traz aqui uma introdução que ele nos leva a refletir da seguinte maneira. Quando a gente observa a natureza, a gente vê os animais. Sim. Os animais, a maioria deles vivem em comunidade, né? Em bandos, em grupos. Né? Em manada. E mesmo ele traz aqui alguns exemplos e cita também o exemplo do chimpanzé, que o chimpanzé vive em sociedade, né? Em grupo, eles ali de grupo a partir de 15 até 150 indivíduos. E mesmo sendo na natureza, sendo animais, eles também têm as panelinhas, às vezes acontecem brigas entre eles, né? E alguns são expulsos do bando. Então, isso não deveria acontecer dentro da igreja, porque nós somos cristãos, devemos ter, como o verso diz, o mesmo propósito e a mesma forma de pensar. Mas, infelizmente, assim como aconteceu lá em Corinto, né, a gente vê que, em quase todas as igrejas, né, ao longo da história, a gente vê que hoje em dia não é diferente. Né? Não é isso, Wagner? A gente tem na nossa igreja, e não só na igreja adventista, toda a igreja batista, presbiteriana, católica, enfim, Assembleia de Deus, toda a igreja vai ter dificuldade com essa questão da unidade dos seus membros, né? E vai ter aquelas desavenças, aquelas panelinhas, não é isso? Isso, e assim, o primeiro ponto que eu queria chegar era que isso está enraizado no ser humano. O primeiro ponto é esse. Desde o princípio está enraizado no ser humano. Não sabemos se anterior ao pecado já tinha essa predisposição ou é mesmo posterior ao pecado, porque a questão de divisões de seres humanos, de grupos, ocorreu após o pecado, né? Sim. E aí, isso é desde o início, quando pegamos pelo pressuposto da cosmovisão cristã, né? Então, assim, quando isso a gente sabe que já é natural do ser humano, é da raiz do pensamento do ser humano se dividir. O primeiro ponto é assim, se pegarmos aí no começo da humanidade, como cremos aqui no cristianismo, Adão e Eva, eles erraram, eles já se dividiram naquele momento. Mas aí depois, novamente, se uniram. Criaram-se filhos dos quais se dividiram por causa de erros de alguns dos filhos. E com o passar do tempo, a Torre de Babel, eles se dividiram para construir uma torre, para ser maior do que os outros, chegar até ser o próprio Deus. Então, quando a gente vê no decorrer da humanidade, no próprio cristianismo, Jesus, ele quando começou o seu trabalho, os apóstolos se dividiram entre si. No começo eram milhares de pessoas, se reduziram a centenas e até dezenas. Então isso daí é algo tão enraizado do ser humano que muitas vezes não sabemos nem explicar qual é o princípio disso e a motivação para isso. E quando pegamos aqui no ponto de vista da igreja, Paulo ele relata muito bem que, como diz aqui, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Quando falamos sobre isso aqui, Paulo diz qual é o ideal, mas se vai ser conquistado aí é outra coisa. Em nenhum momento vimos nenhuma das igrejas aqui com um tempo em unanimidade e com um tempo até hoje sendo unidos. Quando a igreja tomou conta, né? A igreja, depois de 300 depois de Cristo, quando Constantino tornou a igreja algo unânime no mundo todo, depois que veio a revolta protestante, né? A revolução protestante, a reforma protestante, quer dizer, se dividiu também. E a gente vê, com o passar do tempo, as igrejas iam se dividindo. A prova disso é que existem tantas denominações cristãs e de outras religiões. Que só dificulta a pregação do evangelho. E a maior dificuldade, e hoje somos aqui, Adventistas do Sétimo Dia, foi de uma divisão também. Irmãos que se uniram de várias outras igrejas e começaram a igreja adventista. Porém, um propósito muito bom com esse propósito dos pais da igreja, que foi realmente enxergar como a Bíblia diz, extrair da Bíblia o que a Bíblia quer dizer, não como muitos outros movimentos faziam antigamente,
extraindo da Bíblia não o que ela queria dizer, mas tirando as suas próprias conclusões a partir do que a Bíblia estava mostrando. Então, quando vemos aqui hoje, a maior dificuldade até de nós hoje, chegando até esse ponto que eu queria falar, a maior dificuldade dos líderes da igreja hoje, da nossa igreja e de muitas outras denominações, é gerir pessoas, é gerenciar pessoas para que estejam no mesmo propósito. Você vê que, como o Fábio mesmo falou, tem um Junta Panela, são grupos que se dão bem as mesmas características, forma de pensar, outros também. A grande questão é que não é errado ter grupos de pessoas, porque na natureza existem bandos da mesma espécie. Não existe problema nenhum. O grande problema para nós que somos seres racionais é fecharmos a tampa dessa panela pegando o ponto de vista nosso hoje, né? Existe o grupo de pessoas, mas tanto que sejam abertos para que outras pessoas possam fazer parte desse grupo e que não sejam exclusivistas e nem, além de exclusivistas, excluir as outras pessoas. Então, assim, se existe um mesmo ponto de pensar entre um grupo de pessoas, que esse principal ponto de pensamento seja levar a mensagem de Jesus e ter o mesmo pensamento cristão, partindo pelo pressuposto de um pensamento cristão e uma vivência em comunidade cristã. No outro ponto, que essas pessoas elas não sejam exclusivistas ao ponto de que outras pessoas não possam entrar. A grande questão é essa. Essa é a unidade e a unanimidade que tem que ter no povo de Deus, né? Sim, com certeza. Porque até então, Paulo vem enfatizando em cartas. E a gente vê que Paulo estava escrevendo. E as pessoas estavam respondendo Paulo, porque quando, de Coríntios 1 até o capítulo 4, Paulo vem recebendo carta e as pessoas não falavam sobre o problema que estava existindo dentro da igreja. E esse problema era um problema sério que incomodou na casa de Cléo. E alguém chegou, não, nós temos que ir lá, nós temos que falar. Porque, às vezes, a gente pensa que poderia ser uma fofoca, né, Fábio? Porque, assim, eu estou vendo isso aqui errado, vou deixar. Não, eu não posso ser convivente com o erro. Eu tenho que falar, mas como é que eu vou falar? A gente tem que ver todos os monozeios dessa igreja, de como Paulo estava ali pregando, e Paulo tinha, né, conversado com eles em carta, e essa segunda carta que Paulo responde eles não tinha colocado para Paulo o que estava acontecendo dentro da igreja. Então, quando Paulo recebeu, através da família de Cléo, e aí Paulo agora, ele manda uma carta e falando sobre o que estava acontecendo, né? Então, qual eram essas brigas que estavam acontecendo dentro dessa igreja? A inveja, e nós sabemos que a inveja é um nome e é uma coisa não muito boa, porque o inimigo das nossas almas, ele teve inveja de Cristo e foi por aí, né? Que começou. Os ciúmes, a ira, a imoralidade. Então, assim, tudo isso não era coisas para que eu e você que conhecemos um Cristo, conhecemos uma fé, e de repente eu estou com essas picuinhas e formando panelinhas dentro da igreja. E isso não era agradável e não é agradável até hoje, né? Muitas vezes, irmãos, quando alguém chega para mim e fala assim, eu não vi que isso foi muito legal fazer e tal e tal. Irmãos, todas aquelas pessoas, para mim, que criticam, são pessoas que não fazem. Por quê? Se você quer melhor, vai lá e faça. Você tem como fazer melhor, então vai e faça, não fale. Então, eu não me agrego a essas pessoas, não gosto de me agregar a essas pessoas, porque vai trazer também pontos para mim que vai ser difícil e eu acabo também me engajando nessas panelinhas. Tá entendendo? Exatamente. Porque geralmente não tem aquele ditado, aonde há ouvinte, há o quê? Há falantes. E as panelinhas começam assim. Eu ouço você, então você faz parte da minha panelinha. E assim vou agregando, por isso que chama panelinha. E tem um ditado que fala bem assim, popular, panelinha de breu, foi no mar encheu,
quando chegou, pocou e fedeu. E a panela, quando ela abre, você disse, pior quando ela está fechada, quando ela abre, ela estoura. E não é boa o odor, não. Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados. E Paulo, ele admoestou mesmo, né, falando sobre o que estava acontecendo dentro das igrejas, né? E aí houve aquela divisão que a gente vai ver daqui para frente sobre o que Paulo fala a respeito das pessoas que colocaram sua confiança, sua fé em homens, né? E quem é o centro da nossa vida é Cristo. Cristo é o centro. Exatamente. Eu acho que, como o título da lição aqui na parte do domingo fala, o problema das panelinhas na igreja, eu acho que, como o Wagner disse ali, sempre vai existir, não é errado existir grupo de pessoas que têm a mesma afinidade. Sim. A gente observa até as crianças, né, irmã Tereza? A gente vê que as crianças ali, dentro da igreja mesmo, ela tem os coleguinhas que ela gosta e vai se aproximando e tudo mais. E qual é o problema da panelinha dentro da igreja? O problema da panelinha é quando essa panelinha, ela abandona o pensamento e o propósito coletivo, que é da igreja, vai ser sempre buscando o propósito e o pensamento de Cristo, e ela começa a adotar o seu próprio pensamento, seu próprio propósito. E aí começa a criticar o andamento, né, dos demais irmãos da igreja e da própria igreja. Isso que é o problema, a dificuldade. Não é errado você fazer o seu junta-panela. Você tem aquelas famílias, aquelas pessoas que você tem mais afinidade, faça o junta-panela com elas. Tenha o seu grupinho de amizade, de afinidade. Você não pode permitir que esse grupinho tenha pensamento divergente do pensamento da igreja e comece agora a criar divisões dentro da igreja, criar confusão, criar empecilho para o andamento da pregação do evangelho. Esse que é o principal problema dentro da igreja, quando há esse tipo de panelinha. Não é isso, Messias? Justamente, por isso que a lição de segunda já fala da centralidade de Cristo. E você explanou bem isso aí, Paulo, que muitas vezes esses grupinhos, essas panelinhas aí, sabe, eles são pessoas excludentes, sabe? Só eles fazem parte ali, e o pior de tudo é que eles vão de encontro à palavra de Deus e todo o andamento, processo da pregação do evangelho, né? E a centralidade de Cristo é muito importante aqui na lição. Diz assim: a formação de panelinhas negava na prática a lealdade a Cristo. Isso é óbvio, né? Toda vez que você junta com intuitos diferentes do que a proposta do evangelho está ali apresentando, você não está certo. Você está sendo desleal ao evangelho, é claro, né? E aqui também fala: a igreja não gira em torno de líderes humanos. Os cristãos são centrados em Jesus. Então, a nossa centralidade é na palavra de Deus, em Jesus. Não é errado você reunir grupos de irmãos, de pessoas, mas reunir grupos de irmãos para você pregar o evangelho, para você, vamos dizer assim, levar a mensagem, como a gente estudou na lição passada, a mensagem da cruz, não é? Tudo bem que cada um tem a sua ideia, mas nada ideia diferente deve vir de encontro à palavra de Deus, não é? Todos nós temos nossas ideias, os nossos conceitos aí e tudo, mas não seja divergente da palavra de Deus. A gente tem que estar todo embasado na palavra de Deus, e Cristo é o centro de tudo. Ele que vai trazer unidade à nossa igreja. E diz assim: Paulo afirma que somos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Embora o corpo tenha muitos membros, cada qual com a sua função, continua sendo um só. Para que o corpo funcione bem, cada membro deve desempenhar seu papel conforme suas capacidades. Essa metáfora mostra que Paulo buscava unidade na diversidade. Mais do que isso, buscava unidade apesar da diversidade. Não é nada vai ser uniforme aqui, nada. Vai ter tudo diversidade, não adianta. Mas tudo tem que estar girando em torno do quê? Do evangelho, em torno da pregação, em torno da palavra, não é? Porque hoje se fala assim, né, que eles querem buscar unidade, deixando a palavra de Deus de lado. Isso aí não existe, isso aí não tem como funcionar. E toda igreja que ter essa concepção, essa igreja não progride. E a mensagem que o evangelho traz de pregação a todo mundo vai ficar comprometida.
E é nisso que quando Cléo traz, aí agora a gente já pode falar, que é o Centrados em Cristo, aí Cléo vai falar que o pessoal estava dividido. Um disse que era de Paulo, outro disse que era de Pedro, que era Cefas, outro disse que era de Apolo, outro disse que era de Cristo. A igreja estava dividida. E a gente olha assim, quando a gente olha para cada um, e vamos falar assim, de Apolo, que quase a gente não fala nele, né? Quem era Apolo? Apolo era um judeu alexandrino, né? Um homem eloquente, poderoso, mas era um homem humilde, que quando as pessoas falavam assim, chega um pouquinho mais, ele culto, aprender mais um pouquinho, ele falou, não, eu sei, não, ele não falou isso, ele falou, vamos sim. Então, assim, as pessoas próprias que estavam fazendo essas divisões, né? Quem era Paulo? A gente sabe quem era Paulo. Paulo foi o maior evangelista de todos os tempos. Paulo era uma pessoa que a gente não pode nem denotar, né, palavras para Paulo, porque Paulo foi um evangelista, assim, nota 10, né? E Pedro. Então, assim, quando essas pessoas estavam divididas, parece que elas não estavam acreditando, ou confiando, ou tendo fé, ou sua crença não estava centrada naquela pessoa que era Jesus. Então, assim, dividido, como assim? Como assim? E quem é que fez esse trabalho extraordinário dentro de Corinto? Paulo. E as pessoas estavam divididas, né? Então, Paulo ficou preocupado. E quem é que não fica preocupado? A gente fica preocupado, sim. E aí, Paulo agora começa, que foi, como eu falei na primeira vez, fazer essas outras cartas, a segunda carta, já falando. Porque os irmãos sabiam disso tudo e muitas vezes, quando a gente está dentro do erro da gente, sabe? A gente não tende a falar, né? Eles poderiam ter colocado para Paulo, Paulo, está acontecendo isso, mas não. Então, assim, às vezes Deus também levanta as pessoas para falar do erro que está acontecendo, para que aquilo não... Já pensou se Paulo ficasse lá sem entender o que estava acontecendo? Porque Paulo ficou na igreja de Corinto por 1 ano e meio. Então, é um tempo suficiente para que os irmãos pudessem estar comendo comidas gasosas, né? Não líquidas, sólidas, não líquidas, gasosas, não líquidas, porque quem come comida líquidas é a criança, né? E aí eles já estavam no patamar que era para comer comidas sólidas, mas não. E ali agora vem Paulo de novo falando. Lá em 1 Coríntios 1:10 não. Em 1 Coríntios 1:12, vem falando dessa divisão, né? Eu sou disso, eu sou daquilo outro. Hoje a gente também vê muitas igrejas por aí que falam bem assim, a igreja tal, eu não vou lá naquela igreja tal porque o pastor saiu e a nossa igreja, graças a Deus, não tem isso. Porque pastor sai 3, 4, 5 anos, 1 ano, 2, nunca pastor fica para sempre, né? Então, nós não temos esse negócio de falar, não, o pastor vai ficar aqui por 10, 20, 30 anos. Não, o pastor, o máximo que fica é 5 anos. Então, assim, mas tem igreja que o pastor sai e também sai da igreja, que é isso, né? Tem muita igreja. Então, isso está errado. E quem está nos assistindo aqui tem que tomar esse certo cuidado, porque, assim, quem é o centro é Cristo. A Bíblia, nós temos que ler ela, e nós temos que ler ela de frente, como ela é, de frente até o fim, e vice-versa. Mas nós não podemos ler a Bíblia de cabeça para baixo, porque senão nós vamos interpretar de maneiras erradas, como a igreja de Corinto está interpretando as pessoas, fazendo essas divisões, né? Exatamente, irmão, muito bem. O primeiro ponto, o segundo ponto que eu queria estar explanando aqui é que todo mundo tem uma carência, todas as pessoas que dissertam demais, tem muito discurso, ela tem e querem demonstrar e afirmar que o seu discurso está correto. Ela primeiramente tem uma debilidade dentro dela mesma, uma carência, vamos dizer assim, de autoconfiança, né? Vamos dizer assim, de uma boa autoestima, né? Então, geralmente, todas as pessoas que elas querem demonstrar que têm razão, elas, na verdade, elas não querem mostrar o ponto de vista delas, elas querem dizer que elas estão certas, porque dentro delas mesmas elas têm uma baixa autoestima, né? Elas são pessoas inseguras. Então, assim, muitos movimentos começaram por essas pessoas que são muito inseguras. E outras pessoas vão acompanhando essas outras. É tanto que hoje a gente vê uma repleta
uma diversidade enorme de denominações, em que as pessoas, antes a gente tinha, vamos dizer assim, 50 anos atrás, vamos colocar, a gente tinha em mente basicamente cerca de 6 a 7 igrejas denominações que as pessoas tinham como referência. Hoje tem tantas que a pessoa não fala mais eu sou de tal denominação, a pessoa fala bem assim, eu sou da igreja de pastor fulano e tal. Ou seja, é uma pessoa insegura seguindo outra, em que Seguindo um líder, né? seguindo um líder em que todo mundo tem essa necessidade. Eu vou seguir tal pessoa, se está falando de Jesus, eu vou seguir aquela pessoa. Então eu vou observando sempre, como eu trabalho assim nos finais de semana, horário em que existe geralmente os cultos nas igrejas, as pessoas pegam muitas corridas, né? E ali elas acabam conversando um pouco dentro do carro ali, e eu fico ali na minha e tal, observando de certa forma, porque quando você vai observando, você vai aprendendo, né? E tem muitas pessoas que elas estão indo para a igreja não por conta do mestre superior espiritual da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, mas estão seguindo por conta de suas dificuldades emocionais. Primeiro ponto é isso que eu vou observando. Tem muitas pessoas que os líderes religiosos delas aqui hoje são psicólogos que elas param em algum momento para receber conselhos, ou seja, pessoas inseguras, passando por dificuldades às vezes na família, em que elas em muitos momentos não conseguem resolver consigo mesmo e acabam seguindo uma pessoa e sendo devoto daquela pessoa. Ou seja, se aquela, como a irmã falou, se aquele líder religioso sai daquela igreja, a pessoa sai também, me desotivei, aí eu vou voltar à vida que era antes. Ou então, quando se resolve tudo, os filhos saem das drogas, ou o relacionamento melhora um pouco, né? Ou consegue um emprego melhor, de certa forma elas acabam se distanciando. Ou seja, Paulo, ele quando vem enfatizando aqui, não digo eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, não digo isso, porque vocês não devem seguir a líderes, vocês devem seguir aquele mestre ao qual, como um propósito, veio ao mundo para, como Jesus Cristo, para morrer como morte de cruz, ou seja, o símbolo, o significado superior, no caso supremo de todo o cristianismo, a morte de Jesus Cristo na cruz. Então, assim, as pessoas posteriormente não estão seguindo a Cristo, estão com suas debilidades emocionais seguindo líderes a quais elas estão em busca de palestras de autoajuda. Então o primeiro ponto é esse. Como você estava falando aí, né? As pessoas têm a autoestima é baixa, né? A baixa autoestima. Alta, baixa estima. Então, assim, quando essa pessoa ela já está falando, né? A sua autoestima é baixa. Então, essa pessoa ela fica a mercê de quem está mais perto, de quem fala quase a mesma língua dela, e ali ela toma para si algo que realmente aquela pessoa está construindo na vida dela algo bom, e assim ela esquece o fundamento que é Cristo. E aí, quando aquela pessoa sai ou deixa a igreja, aí ela também vai deixar. Por quê? Porque aquela pessoa falava, entre aspas, a língua dela. Quer dizer, o que essa pessoa aprendeu? Praticamente nada, né? Essa pessoa precisa de um Paulo da vida. Precisa que a gente esteja lá, batendo na mesma tecla, falando de novo de Cristo, da cruz. Quem é Cristo? Quem é essa cruz? Qual é essa mensagem da cruz, né? E por isso nós vimos que Paulo ele não está aqui pedindo para que nós tenhamos pensamentos iguais. Ninguém tem pensamentos iguais. Nossas personalidades são difíceis, nossas opiniões são diferentes, nossos tipos de cores são diferentes, de comida é diferente, cada um tem um gosto de comida. Então, isso e opiniões também. O que Paulo quer é que dentro da igreja nós temos a unidade da fé. A fé, ela não pode ser dispersa porque eu penso assim, porque fulano pensa assim. Nossa, nós estamos estudando uma mesma Bíblia, um mesmo Cristo, uma mesma doutrina. E é isso que está falando, as divisões... A mensagem bíblica é a mesma. Exatamente, é a mesma. É nessa aí, porque assim, se formos falar sobre personalidade, aí sim, aí a gente sai de cena, porque a personalidade nossas são diferentes. São diversas. São diversas, né?
Exatamente. O nosso tempo ali encaminha-se para o final. Vamos dar uma acelerada aí para a gente conseguir explanar aqui Servir a Cristo os e... demais assuntos, né? Então a gente vê que a questão da maturidade, quando Paulo ele traz para si a responsabilidade e fala assim para aquelas pessoas, né? O que é que vocês estão fazendo? Por que uns dizem eu sou de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo? Vocês não sabem que todos nós, eu, Paulo, eu, Pedro e Apolo, somos servos? E que é Cristo, que é Deus que dá o crescimento da igreja? Por que vocês estão fazendo isso? Né, Messias? Então, mostra que o apóstolo Paulo, ele tinha essa maturidade. E é papel do líder religioso. Wagner explanou bem aí sobre a questão dessas pessoas que os olhos delas estão fixos ali no líder religioso e não em Cristo. Quando o líder religioso ele tem a maturidade, ele vai corrigir, como Paulo corrigiu, o pensamento dessas pessoas. Pessoas que têm carências emocionais, o líder religioso, quando ele está com propósito em Cristo, quando ele tem maturidade, ele vai pegar esse irmão e mostrar para o irmão que o foco dele tem que ser Cristo e não o líder religioso, né, Messias? Sim, e todas essas questões que a gente está discutindo aqui sobre a igreja de Corinto, que não é apenas lá do passado da igreja de Corinto, é uma realidade presente nas nossas igrejas também, prova o quê? Imaturidade espiritual. É tanto que Paulo aqui, ele fala bem assim, Paulo deixa claro que a maturidade espiritual leva o crente a apreciar a sabedoria de Deus comunicada pelo Espírito Santo, e em contraste com a sabedoria deste mundo, que é a sabedoria humana. A sabedoria de Deus se revela na cruz de Cristo. Cristãos sábios e maduros são espirituais, não carnais. Quando a gente lê 1 Coríntios 3, aí Paulo fala que devido à atitude que eles estavam tomando ali, eles estavam sendo rotulados como cristãos carnais e não cristãos espirituais. E isso também pode trazer na nossa igreja. Muitas vezes, não é? Em vez de sermos cristãos espirituais, somos cristãos carnais. Fica com intriga, com picuinha, com isso, com aquilo, não é? Achando que nós estamos certos, todo mundo está errado, que a gente tem que seguir dos outros, não, que isso ou aquilo que a igreja está falando, ensinando, não está certo, não concorda e pronto, fica criando esse tipo de animosidade dentro da igreja, e é tudo que Satanás quer. É tanto que olha o que fala aqui sobre o que o inimigo, né? Que a unidade desconcerta o inimigo, por isso ele está determinado a fazer com que ela não exista. Então, tudo isso aí, o inimigo está por detrás. E como eu falei na classe, né? Ele tem um trunfo na mão dele. Satanás tem um trunfo na mão dele. O trunfo na mão de Satanás, sabe o quê? Nossa natureza pecaminosa. Ele sabe, ele trabalha em cima dela, não é? E pronto, e faz com que isso essa unidade seja minada, seja comprometida, não é? E, como a irmã falou, né, novamente, a igreja fica fragmentada e o evangelho não avança, e Satanás tem mais tempo para continuar destruindo, porque o prazer dele é destruir as pessoas, né? E cristãos sábios e maduros são espirituais, não carnais. Não são como crianças, né? Que Paulo também falou que Corinto estava agindo como criança, não é? Eles comparam coisas espirituais com espirituais, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Cristãos sábios e maduros se alimentam de comida sólida e não de leite. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Sim. Cristãos sábios e maduros não dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, referindo-se a outras pessoas. É isso mesmo. Vamos fazer as nossas considerações finais para a gente encerrar o tempo, já começando pela irmã Tereza. Então, eu digo a vocês que quando nós estamos dentro de uma igreja que é uma unidade de fé e baseada na Bíblia, nós temos que nos alimentar dessa mesma doutrina, a palavra de Deus, e termos a certeza que quem está no centro das nossas vidas é Cristo. E se Ele é o centro da nossa vida, nós não temos como divergir aquilo que Deus quer para nossas vidas através de perfídias, de ciúmes, de inveja, de ira, de imoralidade, nem de panelinhas. Nós temos que desfazer panelinhas.
E se queremos realmente estar numa panela, possamos fazer um panelão que tem as mesmas crenças, as mesmas doutrinas, que o centro sempre será Cristo. Que Deus abençoe e um feliz sábado. Messias. Vou ler aqui primeiro aos Tessalonicenses 5,12, que diz assim, 5,12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor, e vos admoestam, e que tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Viver em paz uns com os outros. Então, vamos viver em paz e deixar as intrigas, as divergências, as animosidades de fora, porque tudo que Satanás deseja, é tudo que Satanás deseja. E se a gente permitir que ele faça essa obra maligna, o Evangelho está comprometido. E a volta de Jesus cada vez mais fica sendo retardada. Eu digo para vocês que se vocês todos procurarem ter maturidade suficiente para observar o que cada um fala, né? Cada um diz, que cada um está querendo expressar o seu pensamento, vocês vão perceber que quando vocês conseguirem essa maturidade, não vão ser discursos bem elaborados ou novidades em discursos que vão fazer a mente de vocês e ser moldados aquilo que aquele líder religioso está querendo falar. Se bem que é o seguinte, na política, na religião, nos movimentos financeiros, que são as empresas, todos têm um líder, tem pessoas que seguem, e dentro de cada um desses ambientes tem divisões entre pessoas que seguem um tal líder e outro líder. Eu digo uma coisa para vocês, sempre o meio é um ponto em que você observa, é um ponto em que você se torna crítico e que você vai ver exatamente o que cada um está falando. O importante é que a sua opinião, o seu ponto de vista seja sincero, não agindo, seguindo cada um ao seu bel prazer, né? Sim. Exatamente. Uns eram de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo. E Apolo era de coco. Brincadeiras à parte, a lição começou falando sobre a natureza. Eu queria encerrar falando sobre a natureza. A gente vê que nas manadas aí, nas savanas africanas, aquele bando ali seja de búfalo, de gazelas, enfim, de gnus, eles, quando alguns indivíduos se desprendem do grupo, ficam vulneráveis. E a Bíblia compara Satanás como um leão que está ao nosso derredor, querendo nos estragar, né? Então, quando há essas panelinhas, quando esses grupinhos se desvinculam ali do grupo maior, que é a igreja como um todo, estão se colocando em perigo. Estão permitindo, abrindo brechas ali na sua proteção para que o inimigo venha e destrua aquelas pessoas. E a gente pode observar que em toda panelinha, em todo grupinho que surge, ao longo da história, todos eles se deram mal. Porque se fosse algo bom, essas pessoas que parecem que foram iluminadas, que agora têm uma ideia, descobriu algo novo, que não, que a igreja toda está errada, uma igreja que vem aí, a gente fala da igreja, a igreja de Cristo, não só a igreja adventista, né? A igreja adventista tem pouco mais de quase 200 anos de fundação, mas a igreja de Cristo, ela é milenar, não é isso? Desde quando surgiu gente na Terra, Cristo já tinha a sua igreja aqui. Então, sempre ao longo da história da humanidade que surgiu grupo dissidente, esse grupo se auto-exterminou, porque a unidade, ela prevalece. Agora, a dissensão, a divisão, ela sempre, por si só, se acaba, se distingue. Então, não faça parte disso. Creia em Deus, creia nos seus profetas e você prosperará. Muito obrigado pela sua companhia. Eu quero deixar aqui um abraço para os irmãos lá de Itabuna, que está sempre acompanhando aqui nossa transmissão, os irmãos de Salvador, que também está sempre participando aí conosco, e todos vocês, independente de onde você esteja, aqui no Brasil, fora do Brasil, tem irmãos que sempre comentam, né, que está fora do Brasil, assistindo, acompanhando. Muito obrigado, que Deus abençoe sua família, e contamos com sua presença aqui no nosso próximo estudo.